Eu vou abrir aqui para vocês minha página de mensagens para mostrar para vocês que todos os dias eu recebo mensagens de pessoas oferecendo trabalho, porque o meu perfil está otimizado para receber ofertas de emprego. Você pode ver aqui, gerente de projetos, seguranças em infraestrutura. Tem outro aqui, gerente de projetos, Praga. Nova oportunidade, engenheiro de software. Oportunidade em validação de ADAS. Oportunidade de integrador de software. E como vocês podem ver, tem várias mensagens de pessoas oferecendo trabalho, não só na República Tcheca, mas em toda a Europa. Esse aqui tem base na Suécia, tem base Netherlands, Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria. Então são vários países que oferecem, ou várias empresas que oferecem emprego através da mensagem do LinkedIn. E isso só é possível porque o meu perfil está otimizado para receber essas mensagens. Em toda a minha carreira já trabalhei nas maiores multinacionais do ramo automotivo no Brasil, como Continental, Ford, e atualmente estou numa das maiores suppliers de tecnologia do mundo automotivo e trabalhando como gerente aqui na Europa. E essa carreira só foi possível através de uma das maiores ferramentas. E todo mundo me pergunta, qual é essa ferramenta? O LinkedIn. E hoje eu vou destrinchar, eu vou abrir meu LinkedIn e vou mostrar para vocês como foi que eu fiz todo o processo para conseguir um emprego aqui na Europa e como eu faço para receber mensagens todos os dias com ofertas de emprego. Sem mais delongas, vamos para o meu perfil do LinkedIn. Estamos aqui no meu perfil do LinkedIn e a primeira coisa que vocês podem reparar é meu perfil só tem uma linguagem. Como assim uma linguagem? Uma linguagem, a linguagem inglesa. Qual é meu objetivo? Empresas internacionais. Então, meu perfil está todo em inglês. E como vocês podem ver, meu perfil está aqui construído, tem o currículo aqui, tem algumas postagens que eu fiz, minhas experiências, como eu falei, empresas como Continental, Ford e a empresa que eu estou atualmente. Tem os cursos que eu fiz, os meus estudos, tem mais de um, eu consigo ir aqui, voltar, mostrar tudo que eu estudei, as certificações que eu já fiz, alguns projetos, voluntariados e habilidades. As linguagens que eu tenho fluência, que eu falo, e tudo isso está no meu perfil e faz com que eu receba mensagens todos os dias. E a primeira coisa que você precisa ter no seu perfil para ele estar otimizado é as suas experiências. Eu começo minha experiência como estagiário. Obviamente, eu já trabalhei antes de ser estagiário, porém, não era na área de engenharia. Não é uma área que me interessa ou que interessa ao recrutador. Então, eu fui, cortei, não está mais no LinkedIn, e mantenho aqui apenas o meu estágio na Continental. E aqui eu coloco o que eu fazia, quais são as habilidades. Essas habilidades são muito importantes porque são palavras-chave que vai fazer o recrutador te encontrar lá na página. Que vai fazer o recrutador usar AI e ele vai te ranquear nos perfis para ele te encontrar. Então, eu tenho aqui Power BI, SQL, Python, SAP, databases. E eu também adicionei as habilidades ou skills que são ligadas a esse trabalho. Depois disso, eu adicionei Ford, que foi ali a primeira empresa que me contratou de forma carteira assinada, de CLT. Eu trabalhava no Brasil, em Camaçari, de forma remota. E aí foi o primeiro lugar que me deu a oportunidade para mostrar o que eu aprendi. Mas isso só foi possível porque eu consegui um bom estágio. Então, anota essa dica. Se você quiser ter sucesso na sua carreira e você está na faculdade, dê importância ao seu estágio. Faça estágio, procure empresas boas. Talvez seu primeiro estágio não seja uma empresa boa, mas procure um segundo estágio que esteja ali numa empresa grande, uma empresa multinacional, uma empresa de nome, porque isso pesa no seu currículo. E quando as outras empresas veem o seu currículo numa multinacional, vê que você tem uma boa experiência, eles te contratam, eles te chamam. Então, Continental, empresa de peso, Ford, segunda empresa de peso. E eles me convidaram ali, eu participei da entrevista. Detalhe, essa empresa aqui me chamou para entrevista por causa de indicação, por causa de networking. Network que eu tive na Continental. Aprenda a conversar com as pessoas, seja gente boa, crie amizades, entregue o trabalho. Um chazinho aqui para acalmar. Entregue o trabalho, faça as coisas com qualidade e você vai ser recompensado. Então, a empresa Ford só me chamou para entrevista porque eu criei conexões na Continental. E aí, a Ford me chamou. Eu fiquei lá na Ford por um ano e aí veio a mudança de vida. A mudança de vida veio através do LinkedIn. Como vocês podem ver,
Valeu, veio, porque otimizei o meu currículo e aí eu consegui meu primeiro emprego na Europa através do LinkedIn. Então, o que você aprendeu aqui? Você aprendeu que nas suas experiências você precisa colocar palavras-chave de suas habilidades, de coisa que você sabe, e além disso, uma coisa muito importante, você precisa colocar suas entregas. O que é que você fez? Por exemplo, aqui na minha última descrição eu coloco que eu sou responsável por liderar mais de 30 engenheiros mundialmente, eu lidero o projeto que tem valores multimilionários em euros, eu gerencio pessoas através de sites ou locações dentro da Europa, até fora da Europa também. Eu trabalho com stakeholder Tier 1 de OEM, que é uma montadora, e trabalho com cross-functions. Eu mantenho ali 95% de entrega no tempo. Na minha experiência anterior, eu coloquei aqui aumento de automação, responsabilidade de eficiência. Então, todas essas entregas é importante você colocar em suas experiências, é importante você colocar nos seus highlights. E como você pode conseguir contatos positivos pelo LinkedIn? O LinkedIn é uma forma de você se conectar com pessoas. Não é como se fosse o Instagram ou o Facebook que você vai apenas adicionando seus amigos. Você vai ali utilizando o LinkedIn para fazer contatos com pessoas. E isso funciona com conexões. Você não precisa ser blogueiro, não precisa postar todo dia, nada disso. Você precisa ter conexões com as pessoas certas, porque essas conexões vão lembrar de você. Então você vai nos seus amigos e toda vez que você posta, ou você vai seguindo alguém, você segue pessoas de RH ou de recrutadores ali de empresas, você segue pessoas do mesmo ramo, você segue as empresas que você tem o objetivo de estar trabalhando. Então eu recomendo você estar sempre se conectando com as pessoas. Chega ali no dia, tira ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, vai em meu network, meus amigos, e comece a adicionar as pessoas que são das suas áreas. Vai na página das empresas e procura ali os recrutadores, procura ali os chefes, porque você criando essas conexões, você vai começar a ser visto, as pessoas vão começar a lembrar de você. E aí, quando você faz postagens, eu não faço muitas postagens, eu apenas compartilho aqui vagas da minha empresa, ou alguma coisa que eu achei interessante. Às vezes tem muito tempo que eu postei algo sobre mim, tem aqui um momento que eu postei na minha mudança de cargo. Tem muito tempo que eu fiz uma postagem sobre mim, mas quando você faz uma postagem sobre você, seus amigos vão curtir, seus amigos vão comentar e essa postagem vai aparecer para mais e mais pessoas. Então, quanto mais conexões você tiver, melhor, porque sua mensagem ou seu perfil vai ser distribuído para mais pessoas. Então, esteja sempre se conectando com pessoas. Então normalmente ela aparece aqui do lado pessoas que talvez você conheça, pessoas do seu círculo ali de trabalho. Então vá sempre adicionando as pessoas. Siga as empresas também. Isso é importante porque faz com que seu perfil apareça cada vez mais. Então quando o recrutador vai colocar ali, procuro engenheiro de automação. E aí aquela pessoa que tem várias conexões vai aparecer primeiro. Claro, suas habilidades, suas entregas, suas palavras-chave vão ser muito importantes. Mas suas conexões também vão ser importantes. Então, seja visto porque você vai ser lembrado. Um outro ponto importante, headline ou título. Isso aqui é um dos mais importantes porque é a primeira coisa que o recrutador vai ver. Como vocês podem ver, eu coloco aqui meu cargo e coloco a empresa que eu trabalho. Isso aqui é padrão, a maioria das pessoas utilizam isso. E aí você coloca as habilidades ali que fazem parte do seu dia a dia. Como eu coloquei aqui, sou liderança de engenharia, trabalho na área de ADAS e sistemas embarcados. Então, essa aqui é a minha headline. O cara aqui, ou o recrutador que chegar no meu perfil, vai ver minha foto profissional, um sorriso legal e o título ali que diz onde é que eu trabalho, o que eu faço e quais são as minhas especialidades. Depois disso, você vai ter um sobre ou um about. E eu coloco aqui que eu lidero sistema de validação, que eu gerencio mais de 30 engenheiros, aquelas coisas que eu já tinha falado no meu perfil, nas minhas experiências. Só que aqui eu coloco de forma reduzida. Coloco ali 3 frases, aí agora vem um pulo do gato. Eu coloco logo as minhas conquistas. Durante esses 3 anos, eu entreguei 95% no tempo, foram software releases, e cada release dura de 5 a 3 semanas.
A automação cresceu para 6 mil test cases. E aí eu falo um pouquinho aqui do meu background, o que eu faço, que eu trabalho com budget, stakeholders, várias funções em toda a Europa. E aí eu coloco qual é o meu objetivo, que estou aberto para Program Manager, Program Develop, no automotivo, e aí isso aqui, o recrutador vai chegar aqui e vai dizer, ok, ele está aberto para outras empresas. E aí você fala, nossa, e se meu chefe vê que eu estou colocando que eu estou procurando emprego? Cara, seu chefe não vai no seu currículo ver se você está ali procurando emprego, tá? Então, deixa seu currículo pronto. Você não precisa colocar o Open to Work, nada disso. Deixa um currículo pronto ali, bonito e acessível para os recrutadores. Não importa o que seu chefe está olhando. E assim, se ele olhar seu perfil e ver que você está procurando emprego, ele vai saber que tem alguma coisa errada com o trabalho dele, tá? Porque às vezes é um chefe que está te tratando mal, é uma empresa que não te paga bem. Então, deixa ver. Só que, obviamente, se você está trabalhando numa empresa e você coloca ali o Open to Work, que fica visivelmente para todo mundo, já não soa tão bem. Mas se você coloca ali no sobre, escondidinho, última frase, que a pessoa precisa apertar para conseguir ver isso, tranquilo, não tem problema. E aí, o que eu sempre faço? Eu sempre deixo o meu currículo aqui de forma fácil. E é aquele currículo de uma página. É aquele currículo que o recrutador vai pegar, vai baixar e ele só tem uma página. Tudo resumidinho, tudo fácil, não tão descrito quando eu tenho no LinkedIn, apenas aqui uma paginazinha que é para o recrutador chegar, ver quem eu sou, ver as minhas lideranças. E quando ele chegar e me chamar para entrevista, ele vai ter ali os highlights do meu currículo e vai saber quais são as perguntas a fazer. Isso aqui é o pulo do gato. Por quê? Se você for chamado para entrevista, as perguntas da entrevista vão ser baseadas no seu currículo. Então, saiba o que você escreveu, saiba o que tem lá, porque você já vai estar aqui liderando ou guiando a entrevista baseada no seu currículo. Como eu já falei, não posto muito, não tenho muitos posters, só compartilho aqui algumas vagas da minha empresa, apenas para manter o perfil aqui ativo, se conectando com as pessoas. Por que eu faço isso? Porque atualmente o meu currículo está bom. Meu currículo não está ruim, eu tenho experiências boas, tenho um histórico de crescimento na minha empresa atual, trabalhei em empresas grandes e isso é bem visto pelos recrutadores. Mas, se você não tem tanta experiência, não trabalhou em empresas tão boas, você precisa ajustar seu currículo ou ajustar seu LinkedIn para que ele seja visto. E a forma que ele vai ser visto é fazer postagens de coisas que você está fazendo. Projetos, o que você está estudando, qual um livro, ele posta alguma coisa. Pede ajuda a AI aí que escreve, que faz resumos de coisas, pede para fazer uma postagem viral ali na AI, então eles vão te ajudar e você vai fazer com que seu perfil do LinkedIn seja visto cada vez mais por mais e mais pessoas. E isso vai te fazer crescer cada vez mais na sua área e vai fazer com que as pessoas vejam o que você está estudando, o que você está fazendo, você vai ser visto e, como eu falei, quem é visto é lembrado. O principal objetivo do LinkedIn é fazer conexões. Como eu falei, porém, só o LinkedIn não é suficiente. Você precisa se conectar com as pessoas. Vá para eventos, feiras, converse com pessoas na sua faculdade. Se você ainda está estudando, faça amizades, vá beber cerveja, refrigerante, vá para balada. Cara, isso, querendo ou não, é conexões. Quando você está no trabalho, é a mesma coisa. Você está trabalhando numa empresa ali, o que vai te fazer crescer são suas conexões. Isso é um tópico pro próximo vídeo, eu vou te mostrar como foi que eu fiz para crescer do cargo que eu estava de engenheiro até gerente em menos de 3 anos. Mas já fica a dica, vá para os eventos sociais, vá beber cerveja, vá conhecer pessoas, vá jantar, crie conexões, converse, ria, mostre um pouco da vulnerabilidade, porque vulnerabilidade cria conexões. Quando você está ali vulnerável de alguma forma, as pessoas pensam, cara, gente como a gente, um moleque é legal, vou ajudar. Então, isso é importante, faz parte do jogo corporativo. Crie conexões. E esse foi o que me ajudou a conseguir o trabalho da Ford, por exemplo. Eu tinha uma conexão aqui com alguém da Continental me indicou para a Ford e eu fui contratado na Ford. A experiência da Ford me ajudou a conseguir um emprego na Europa. E isso tudo que você faz te ajuda na carreira. Do ponto A, do momento que você entra na faculdade, as suas decisões da faculdade vão influenciar onde você vai chegar na sua carreira. Uma vez eu perdi o meu emprego, ou melhor, eu perdi a entrevista de emprego porque o meu concorrente estava fazendo pesquisa científica,
participava de empresa júnior, fazia um bocado de coisa na faculdade, enquanto eu só fazia as matérias ali e pronto, não tinha nada de especial no meu currículo. Então, a melhor forma de você criar coisas é participa de coisas na faculdade, cria conexões com pessoas e posta isso no LinkedIn. Posta ali, jantar tal com fulano de tal, muito legal, não sei o que e tal. Cara, essa rede é insuportável, mas faz parte do jogo corporativo. Essa, como a gente fala lá na Bahia, babar ovo, não babar ovo, mas ficar enchendo o saco, porém, fazer aquelas conexões legais e mostrar que você está interessado realmente em crescer e aprender. E por último, não menos importante, é a busca de vagas. A busca de vagas é onde você vai encontrar onde tem vagas abertas. Normalmente o LinkedIn aqui já mostra quais são as vagas que combinam com seu perfil. Eu gosto de pesquisar, eu coloco ali o que eu quero. Sei lá, eu quero engenheiro na República Tcheca. E aí, República Tcheca, mas pode ser aqui Zona Europeia, European Union. Então eu procuro aqui todas as vagas de engenheiro na European Union. Normalmente procuro em inglês, obviamente, então de Near, na União Europeia. E aí, a primeira coisa que você precisa fazer, ou prestar atenção, não a primeira coisa, mas o que você precisa prestar atenção é a data de postagem. Se for muito antiga, normalmente tem muitas pessoas que já se inscreveram, os recrutadores não estão mais olhando as aplicações, procuram vagas que foram postadas ali mais novas. Então ali, última semana, as últimas 24 horas, já filtra. Chega aqui nas últimas semanas, já vê aqui as vagas que eles postaram. Poxa, essa vaga aqui combina com o meu perfil, vou aplicar. E aí você aplica, porque essas empresas estão buscando ali de forma constante. Por exemplo, eles repostaram isso aqui há 2 horas atrás. Apenas 27 pessoas se inscreveram. Então, poucas pessoas se inscreveram, sua concorrência não está tão grande. Eles estão procurando, vocês podem ver que eles repostaram, então sabe que tá aquele negócio ali que estão tendo dificuldade de encontrar. Então, procura, aplica seu currículo e aí cada vez mais seu perfil vai ser achado, porque nem sempre aqui essas vagas as pessoas vêm, não são preenchidas. Tem países aqui na Europa com menos de 4% de desemprego e tá com muito emprego. Você pode ver aqui, eu busquei engenheiro na União Europeia, 1.300 resultados. Mas pode ser que eu busque, sei lá, desenvolvedor, developer. E aí, se eu procurar desenvolvedor na União Europeia, ou pode ser só na Alemanha, e aí você pode ver que vai ter develop, 200 resultados na Alemanha. Você procura o que faz parte do seu currículo. O LinkedIn é uma das melhores ferramentas para procurar trabalho. Se você souber como procurar trabalho, como usar a ferramenta, como usar o LinkedIn, com certeza você vai se destacar no mercado, você vai se destacar com os recrutadores e vai ser encontrado. Procura melhorar seu currículo, procura fazer atividades, procura fazer conexões e use isso como uma ferramenta. Não precisa ser blogueiro, não precisa ficar postando todo dia, não precisa ficar ali enchendo o saco dos outros. Usa o LinkedIn como uma ferramenta. Uma das ferramentas que eu não falei aqui antes é mandar mensagem para o recrutador. Mas normalmente isso só está disponível quando você tem um prêmio. Quando você tem um prêmio, você consegue ver o nome do recrutador. E ali você vai no recrutador, manda mensagem para ele e ali diz, tenho interesse na vaga e tal, não sei o que, tá aqui meu currículo. E isso aí você também cria conexões porque as pessoas vão começar a ver mais o seu perfil. O LinkedIn é uma rede social chata. Você vai ver gente postando, fui promovido por causa disso, fiz isso, trabalhar remoto, bababá, e fica postando um bocado de baboseira que não vai te agregar em nada. Mas, se você souber usar a ferramenta, o LinkedIn acaba sendo muito bom e vai te ajudar a crescer na sua carreira. Então é isso, se você gostou dessas dicas, comenta aqui embaixo, dá um like no vídeo, não se esqueça de se inscrever e eu vou trazer cada vez mais novidades sobre o mundo corporativo, sobre gerência e como é morar fora do Brasil. Então é isso, um grande abraço, see you, bye bye.